E aí? Ninguém respondeu diferente? Então, vamos lá analisar a questão 1, tá? A questão 1 pergunta quais os fatores condicionam a capacidade do agente. Então, aqui eu estou perguntando em relação ao agente e não em relação ao hospedeiro. Então, a resposta correta vai ser a patogenicidade, que é esse conceito. O que é patogenicidade? É a capacidade do agente causal, né? Conduzir, transformar aquele processo infeccioso em uma doença. Tá? Então, a alternativa correta aí é a patogenicidade. Então, assim, devido a ser, não ser anterior, porque a potência não chega a ser anterior, mas assim... Ok? É isso mesmo. Questão 2. Obrigada. Vamos lá. A capacidade de um agente infeccioso de produzir doença em uma pessoa infectada é denominado A, patogenicidade, B, imunogenicidade, C, infectividade, ou D, virulência, ou E, antigenicidade. O que vocês Virulência. marcaram aí? D. Letra? Letra D. Virulência? D. Virulência, letra D. Então, vamos lá. Eu Alguém marcou diferente? Não, Eu marquei virulência. letra C. Eu vou marcar agora, que eu tô olhando. Infectividade. Marquei letra A, professora. Marquei virulência. Ok, vamos lá, dar uma olhadinha, tá? Ou, essa aqui é a letra A, tá, gente? É que eu esqueci de corrigir depois. É patogenicidade. É porque falar O mesmo conceito da anterior. Vejam comigo, só mudou a descrição da pergunta. A capacidade de um agente infeccioso de produzir doença em uma pessoa infectada é denominado? Tá? Então, patogenicidade, letra A, tá bom? Esqueci de trocar aqui. Inclusive, a atividade de vocês, a Gelca já até me falou que tem 2 questões repetidas. Aí, perdoem a professora. 3. Examine as seguintes afirmações e marque quais são verdadeiras e quais são falsas. Letra A. Infecção não é sinônimo de doença? Verdadeiro ou falso? Falsa. Infecção Falso. não é sinônimo de doença? Quem É marcou? verdadeiro. Verdadeiro? Falso. Não, verdadeiro. Então, vamos lá. Letra B. A infecção pode ser subclínica ou clínica? Verdadeira. Todo mundo marcou verdadeiro? Verdadeiro. Letra C. A presença de agentes infecciosos vivos nas superfícies exteriores do corpo é denominada infecção subclínica? Verdadeiro. Ih, botei falsa. Letra Falso. D. Todas as pessoas expostas a um agente infeccioso são infectadas? Falso. Falsa. Ok. Então, vamos lá. Infecção não é sinônimo de doença, verdadeiro, tá? Então, infecção pode ser o quê? Que você foi infectada pelo agente. Isso não quer dizer que você vai ter a doença, né? Vai depender da patogenicidade do agente. Então, todo dia a gente tem contato aí com milhões de bactérias, né? E vários vírus. E a gente não fica doente, tá? Então, infecção não é sinônimo de doença. Letra B. A infecção pode ser subclínica ou clínica, tá? Subclínica é quando a gente já está infectado, não está apresentando sinais e sintomas. E clínica é quando a gente começa a apresentar aí sinais e sintomas, tá? Letra C, falso. A presença de agentes infecciosos vivos nas superfícies exteriores do corpo é denominada infecção subclínica. Não, né? E porque aí nem teve ainda o processo de infecção sobre a superfície externa, né? Ele precisa adentrar. E F, todas as pessoas expostas a um agente infeccioso são infectadas. Não, vai depender da suscetibilidade do hospedeiro, da pessoa, né? Então, a gente pode estar numa sala, ter uma pessoa muito gripada, e aí espirrar lá. No outro dia aparecer 3 gripadas e 3 normais. Então, por quê? Por causa da resistência e da imunidade. Então, a gente pode estar exposto ao agente e não ser infectado, ok? 4.
Os casos graves e fatais de uma doença em relação ao total de casos clínicos caracterizam a Virulência. virulência? Então, Letalidade. letalidade? Letalidade, tá, gente? Casos graves e fatais. Quando é fatal, é morte. Quanto mais um agente consegue provocar morte, eu posso dizer que ele é mais letal, tá? 5. Qual das seguintes afirmações relacionadas com as doenças transmissíveis é falsa? A. Uma grande variedade de agentes biológicos pode produzir síndromes clínicas similares. B. Muitos agentes biológicos causam doenças somente em parte das pessoas que são infectadas por eles. C. O laboratório é extremamente importante para estabelecer a etiologia da infecção. D. Todos os indivíduos expostos da mesma forma ao agente infeccioso vão ser infectados. O que vocês marcaram aí? Letra D. Letra D. Isso, letra D, tá? Que foi o que a gente acabou de falar na outra questão, questão da suscetibilidade, tá? A gente tem vários agentes biológicos que produzem síndromes clínicas similares, né? Tanto é que a famosa popular virose, não é isso? Então, não sabe o que é uma virose. Então, e muitos agentes causam doença somente em parte das pessoas infectadas, ou seja, não são em todas. E o laboratório aí é extremamente importante. A gente vai falar sobre o laboratório quando estiver falando do diagnóstico das doenças, né? Quais exames são realizados, tá? 6. O habitat natural no qual um agente infeccioso vive, cresce e se multiplica denomina-se A. Veículo. Reservatório. B. Reservatório. C. Hospedeiro. D. Fonte de infecção. E. Vetor. D. Reservatório. Ok, reservatório, né? Isso aí todo mundo acertou. 7. Qual das seguintes opções não é um reservatório de agente infeccioso? A. O ser humano. B. Os animais. C. O solo. D. O ar. E. A água. O que vocês marcaram aí? D. O A. Letra D. Todo mundo? Isso mesmo, tá? O ar, ele não é um reservatório, mas ele é um meio de transmissão, né? De propagação. Tá? Mas aí a gente não é considerado reservatório. 8. Portadores são definidos como pessoas que são imunes à doença porque já adquiriram a infecção anteriormente, têm imunidade passiva devido a mecanismos naturais ou artificiais. C. Abrigam certos agentes infecciosos sem apresentar evidência da doença, mas são fontes potenciais de infecção. E D. Estão muito doentes e são fontes potenciais de infecção para os suscetíveis. O que vocês C. Letra C. Ok, letra C, tá? Abrigam certos agentes infecciosos sem apresentar evidência da doença, mas são fontes potenciais de infecção, tá? E a 9 e última, qual das seguintes opções não é uma característica dos portadores humanos? A. Abrigam os agentes infecciosos antes que apareçam sinais e sintomas da doença. B. Estão infectados e ainda que não apresentem sinais ou sintomas, são fontes de infecção. C. Estão infectados e apresentam sinais e sintomas clínicos. D. Continuam sendo infectantes durante a convalescência da doença e depois de recuperados. E. Abrigam os agentes infecciosos por 1 ano ou mais e são capazes de continuar sendo fonte de infecção. O que D. vocês marcaram aí? D? Letra D? Ok, correto, tá, gente? Depois de recuperado, o portador, ele não continua sendo infectante, né? Então, durante o processo, ele pode ser transmissor, mas depois de recuperado, não, né? Isso é uma informação importante, porque a maioria das doenças transmissíveis tem o mesmo ciclo. Exemplo, hanseníase, que é uma doença bem estigmatizada, né? Quando a pessoa começa a fazer o tratamento, tomou a primeira dose supervisionada, já para de transmitir, tá? Tuberculose também, quando começa a fazer o tratamento, já para de transmitir. Então,
quando chega a recuperação, ele não está mais transmitindo, tá bom? O 9, qual que é a certa? A letra D, que na verdade Dessa. não é uma característica do portador humano, né? Por quê? Porque está falando aqui que eles continuam sendo infectantes mesmo depois de recuperados. E aí é falso, né? Depois de recuperado, ele não transmite mais. Ok? Não sabia o que era convalescente. Convalescença é quando você está doente. Nunca, Não, o pessoal aqui em casa usa muito termo. Está convalescente. É um termo antigo. Com certeza, nossos avós conhecem esse termo. É engraçado. Está convalescente, tá? É só durante a doença mesmo. Ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai continuar falando da epidemiologia da infecção. Professora, Diga. eu cheguei atrasada, a 1 e a 2, a senhora pode repetir, por favor? Posso sim. Vou só voltar aqui, tá? Questão 1 foi a correta. Letra D, patogenicidade, tá? Capacidade de induzir a doença. E a capacidade de um agente infeccioso de produzir em uma doença também. Patogenicidade, letra A, tá? Obrigada. Por nada. Então, ontem a gente começou a falar da cadeia de infecção, né? Hoje a gente vai continuar falando desses elos, né? Dessa cadeia, tá? Só para a gente lembrar aqui, a cadeia, né? Agente causal, reservatório, porta de saída, modo de transmissão, porta de entrada e a suscetibilidade do hospedeiro, tá? Então, ontem a gente falou de alguns aspectos, hoje a gente vai continuar falando do modo de transmissão do agente. Então, o modo de transmissão, gente, é a forma, né, que esse agente infeccioso se transporta do reservatório, né, que é o seu habitat natural, que pode ser no meio ambiente, pode ser em um animal, ou pode ser no ser humano, tá? Ao hospedeiro. No caso hospedeiro, porque aí a gente confunde, ó, no mosquito da dengue, onde que é o reservatório? No ser humano, tá? E quem que é o hospedeiro? O ser humano. Só que aí ele pode estar em duas condições diferentes. Então, a partir do momento que eu sou infectada, eu me transformo em reservatório daquele agente, né? Então, se outro mosquito vem, pica e fica infectado, né? E pica outra pessoa que não tinha um agente, então ele teve contato com o hospedeiro, tá? Então, o que tem que ficar bem claro para a gente é o que é o reservatório e o que é o hospedeiro. Então, reservatório, habitat, é onde o agente vai se multiplicar, vai viver, tá? E o hospedeiro vai ser aquela pessoa suscetível a contrair a doença transmissível. Tá? Principais mecanismos aí de transmissão. A gente vai ter a transmissão direta e a transmissão indireta. Transmissão direta é quando um agente vai passar diretamente de uma pessoa para outra pessoa. Ele sai da porta de entrada, né, por uma porta de entrada e efetua a infecção. Exemplo de transmissão direta que a gente pode ter aqui é a Covid-19, né? Se uma pessoa estiver infectada e ficar perto, conversando, né? Só de conversar perto de você, ela está eliminando gotículas. E aí, diretamente de você, pode transmitir, né? A outra pessoa já pode ter o agente infeccioso. Outra forma de transmissão direta também é as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, tem ali o contato direto, tá? Então, ó, pode acontecer através da dispersão de gotículas nas conjuntivas ou membranas mucosas do nariz ou da boca, ao espirrar, tossir, cuspir, falar, cantar, e pelo contato direto, ó, tocar, beijar, ter relações sexuais, tá? Então, esse é o modo de transmissão direto. Na transmissão indireta, a gente vai ter um veículo de transmissão. O que pode ser esse veículo de transmissão? Objeto ou material contaminado, a gente vê muito isso em infecção hospitalar, né? Por isso que a gente fala direto da higienização das mãos, que a gente pega num lugar contaminado, pega em outro, e aí vai repassando aí o agente infeccioso. Ó. Brinquedo, lenço, instrumento cirúrgico, água. A gente vai ver também as doenças de veiculação hídrica, alimentos, leite, produtos biológicos, tá?
e o agente ele pode ou não ter se multiplicado ou desenvolvido no veículo antes de ser transmitido. Isso vai depender das capacidades, das características do agente, né? Quais características que eles precisam para se desenvolver. Então, Professora, diga. essa contaminação indireta que você está falando, ela é a mesma que a contaminação cruzada ou tem uma diferença? Tem uma diferença. Aqui a gente está falando de transmissão, né? Na contaminação cruzada é outro conceito, que aí eu vou ter de uma pessoa para outra pessoa, tá? Aqui na transmissão indireta pode ser de um objeto para a pessoa. Agora, na contaminação cruzada é de uma pessoa para outra pessoa. Tá? Por isso que a gente tem esse conceito de contaminação cruzada bem claro no meio hospitalar, né? Então, todo o processo de prevenção é em cima dessa contaminação cruzada. A gente não levar um micro-organismo de uma pessoa para outra pessoa. Tá? Então, continuando na transmissão indireta, ela acontece, né? Pode acontecer, vai ter algum meio, né? E aí, esse meio mais comum é através do vetor, né? Quem que vai ser o vetor? Um inseto ou qualquer portador vivo que transporta um agente infeccioso desde um indivíduo ou seus excrementos até um indivíduo suscetível, sua comida, seu ambiente imediato. O agente pode ou não se desenvolver, propagar ou multiplicar dentro do vetor. Aproveitando aí o comentário da Jardiane, quando tem infecção cruzada, o vetor, nós somos os vetores, né? Porque nós estamos propagando a infecção. Então, o que a gente vê aí? Dengue, quem que é o vetor? Mosquito Aedes aegypti, né? Que leva o agente infeccioso de uma pessoa para outra. Então, e aí a gente vai ter alguns ciclos que esse agente, ele sofre uma multiplicação dentro do vetor, né? Em algumas doenças isso acontece. Pelo meio mecânico, é quando a gente tem o translado mecânico do agente infeccioso, né? Por meio de um inseto terrestre ou voador, seja por contaminação de suas patas ou trompa ou pela passagem em seu trato intestinal, sem multiplicação ou desenvolvimento cíclico do micro-organismo, tá? Então, aqui, quando eu penso nessa palavra mecânica, eu lembro de movimentação, tá bom? Então, na transmissão mecânica é quando tem essa movimentação, pode ser por algum animal, tá? E biológico, o agente necessariamente deve propagar-se, multiplicar-se, né? Desenvolver-se ciclicamente ou ambos, um artrópode vetor, antes que possa transmitir a forma infectante ao ser humano. Ou seja, quando eu tenho essa transmissão por um vetor biológico, obrigatoriamente, dentro desse vetor acontece um ciclo de multiplicação. E o outro meio de transmissão vai ser aí através do ar, né? Que é a disseminação aí de gotículas e principalmente de aerossóis, né? Que são transportados aí por uma porta de entrada apropriada, que geralmente é o trato respiratório, tá? Os aerossóis são suspensões aéreas, né? De partículas constituídas total ou parcialmente de micro-organismos. Tem o diâmetro aí de 1 a 5 micros e uma da característica que eles chegam facilmente aos pulmões, né? E lá permanece. Por isso é tão perigoso, mais perigoso até do que as gotículas. Podem permanecer aí em suspensão no ar durante um longo período de tempo e alguns mantêm aí a sua infectividade ou virulência, né? E outros perdem, né? Vai depender aí da característica do micro-organismo. E alguns se precipitam, né? Ficam sobre a superfície, que aí pode dar origem a uma transmissão direta também. Ok? Aí a gente vai ter as portas de eliminação ou de saída do agente, né? Como que esse agente sai aí do seu reservatório? Quando a gente tem um reservatório humano, as principais portas de saída, né, de eliminação vão ser vias respiratórias. A gente está vivendo aí um exemplo de uma patologia, né, que é a Covid-19. Também tem influenza, tuberculose, sarampo. E o que a gente já identifica? Que são as de maior difusão, mais difícil de controle, tá? Então, o agente é eliminado do portador, né? Sintomático ou assintomático, através das vias respiratórias.
Esse agente também pode ser eliminado pela via geniturinária, né? Aqui a gente tem alguns exemplos: leptospirose, sífilis, AIDS, gonorreia, outras doenças de transmissão sexual. Pela via digestiva, como por exemplo hepatite A e E, a cólera e a amebíase. Através da pele. Na pele a gente vai ter a questão das lesões, contato direto com as lesões superficiais, né, como é no caso da varicela, da herpes zoster e sífilis, e por picadas, mordidas, perfuração por agulha, outro mecanismo que tem aí contato com sangue contaminado, tá? E outra via de transmissão vai ser a placentária, né, que é através da placenta, passa de mãe para o feto, tá? E aí, um exemplo: sífilis, rubéola, toxoplasmose. A porta de entrada. As portas de entrada são basicamente as mesmas da porta de saída, né? E aí, os ciclos vão variar de doença para doença. Vai ter doença que a porta de saída vai ser a mesma porta de entrada, né? Por exemplo, aí, quando a gente pensa nas vias aéreas. E em outras doenças, a gente pode ter a porta de saída diferente da porta de entrada. Então, quando eu penso em porta de saída, reservatório, associo ao reservatório. Quando eu penso em porta de entrada, associo ao hospedeiro, que é o que vai ser contaminado pelo agente. Hospedeiro suscetível é aquele que foi definido, né, como indivíduo ou animal vivo, que em circunstâncias naturais permite a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso. Então, para produzir uma doença, né, transmissível no indivíduo, deve ser reunido uma série de aspectos estruturais e funcionais do próprio indivíduo. Então, não basta ser infectado, né? Ele precisa considerar a suscetibilidade. Que aspectos são esses? A pele intacta, as membranas mucosas, né? Aqui a gente pode até considerar também a utilização de barreiras de proteção, né? Os reflexos, por exemplo, um dos reflexos que a gente tem de proteção é a tosse, né? Então, às vezes, o micro-organismo, ele não adentra, ele é expelido através da tosse, tá? Os mecanismos de defesa, que aqui vai ser principalmente a imunidade, a idade da pessoa, sexo, se é homem ou mulher, algumas doenças variam, né? O grupo étnico e grupo familiar e o estado nutricional, tá? Tudo isso vai me dizer sobre suscetibilidade e resistência. Então, quem que é suscetível, né? É qualquer pessoa ou animal que não possui suficiência resistente contra determinado agente patógeno, tá? Ou seja, quando eu não tenho resistência. E o que é a resistência? É os meus mecanismos corporais de defesa, vai ser a minha imunidade, né? Os meus anticorpos que vão ali combater aqueles micro-organismos e os efeitos nocivos, né, que eles trazem aí. Então, toda pessoa exposta, nem toda pessoa exposta vai sofrer a infecção, né, propriamente dita, a infecção clínica, né, que é desenvolver os sinais e sintomas. Tá? E aí a gente vai ter associação de resistência à imunidade, né? Então, a imunidade é o estado de resistência, geralmente associado à presença de anticorpos e citocinas que possuem ação específica sobre o micro-organismo, responsável por uma doença infecciosa específica ou suas toxinas, né? A partir do momento que a gente adquire a imunidade, que a gente tem contato com o micro-organismo e produz anticorpos, a gente muda a nossa suscetibilidade, né? Então, deixa de ser suscetível a várias doenças. Isso acontece quando a gente tem contato direto com o micro-organismo e acontece também quando a gente tem aí a proteção específica através da imunização. Aí, só lembrando vocês, que vocês viram isso lá em imunologia, né? Então, uma classificação muito usada na imunidade indica aí 2 tipos de imunidade que a gente tem. Imunidade ativa e imunidade passiva, né? A imunidade ativa, ela pode ser natural, que é o quê? Quando a gente tem contato com a doença. Então, quem já teve dengue não vai ter dengue de novo porque concedeu aí, né, os anticorpos e tem imunidade ativa, tá? E a imunidade artificial, ativa artificial, é através da vacina, tá?
A imunidade ativa, gente, ela dura mais tempo, aí, vários anos. Inclusive, tem vacinas que a gente toma mesmo só uma dose, tá? A imunidade passiva natural é aquela que é transplacentária, que é passada da mãe para o feto, né? Durante aí o período de desenvolvimento, tá? E a artificial é através de soros, né? Então, soros imunológicos que podem ser utilizados também no controle de algumas doenças, né? Principalmente aí em bebezinho, tá? Então, imunidade ativa, que costuma durar anos, é adquirida naturalmente como consequência de uma infecção clínica ou subclínica, ou artificialmente por inoculação de frações ou produtos de um agente infeccioso, ou do mesmo agente, morto, atenuado ou recombinado a partir de técnicas da engenharia genética, né? Então, imunidade ativa, imunidade natural ou através de vacina. E longa duração. Imunidade passiva, curta duração, pode durar alguns dias ou vários meses, né? E é obtida naturalmente pela transmissão materna, através da placenta, ou artificialmente, né? Através do soro aí, né? Inoculação de específicos, ok? Então, a proporção de suscetíveis em uma comunidade varia com o quê, gente? Com as características, né? Com os fatores determinantes e condicionantes aí do processo de saúde e doença, com as condições de vida e saúde da comunidade, assim também como cada tipo de doença, né? Então, as doenças, elas vão adquirindo as suas particularidades, então a gente tem uma mesma doença transmissível que tem características diferentes em vários países, né? Então, essa proporção de suscetíveis vai variar de acordo com isso. Então, o indivíduo ele não pode se desligar do coletivo humano, motivo pelo qual é importante considerar o fenômeno de resistência e suscetibilidade da comunidade em seu conjunto, tá? Ainda assim, sem levar em conta o tipo de agente patógeno ou agente de infecção, a proporção de suscetíveis em uma população é um fator determinante da incidência de infecção da doença, principalmente nas situações onde ocorre aí a transmissão de pessoa a pessoa. Então, outro fator importante aí, quando a gente pensa em vigilância, é trabalhar essa suscetibilidade, né? A nossa arma maior é o programa de imunização, que inclusive eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje, não sobre o programa, mas trazer aí 2 reportagens para comentar com vocês, né? Vocês estão sabendo que está tendo vacina para o sarampo? Campanha de imunização para o sarampo? Que todos vocês estão no grupo? Que todos vocês estão no grupo para vacinação, tá? Então, alguém já se imunizou? Nem sabia. Nem sabe. Não tá nem sabendo. É isso Eu aí. me imunizei esse dia. Eu tô focada no Covid, professora, que eu nem tô sabendo. Não, mas é isso mesmo. Tô com medo de pegar só Covid agora. Caramba. É verdade, todo mundo, não é? E aí a gente fica doido lá na secretaria, porque não tem Covid, mas não deixou de ter. Não deixou de ter as outras causas de morte, não deixou de ter as outras doenças, né? E aí, se a gente parar de vigiar, aí que piora, porque aí vai ter Covid e mais surto de dengue, já pensou? A situação... Lá no meu serviço já tá assim, você chega e dá bom dia, tudo bem? Aí o outro fala, tudo bem, amanheci sem sintoma, tô bem. Então já tá nesse naipe. Medo, né? Não, eu penso, aí a gente, eu não sei vocês, mas nesse momento a gente realmente parou e pensou, né? Gente, eu vou ser enfermeira, agora não tem pra onde correr, não. Quem tá no hospital, né, sofre essa pressão diária, esse medo. E quantos enfermeiros lá do meu serviço já foram afastados, já se contaminaram, né? Foram afastados e agora estão retornando. Aí já tem outros afastados e assim sucessivamente. Isso. Infelizmente, a gente tá ainda refém, né? Ainda não tem muito o que se fazer, tá? Então, quando a proporção da população imune é alta, o agente tem menor probabilidade de disseminação. Por isso que é tão importante a campanha de imunização e alcançar a bendita da meta, né?
Então, se tem tantos milhões de adultos, a gente tem que vacinar no mínimo 80%, né? 80% a 90%. Porque os estudos já mostram que sempre vai ter um bolsão ali de pessoas não vacinadas, né? Mas quanto maior, né, a quantidade dessa população imune, menor eu vou ter aí a probabilidade de disseminação. Por isso que agora a gente fala tanto de uma vacina, né? A corrida pela vacina. Então, tantos países e tantos cientistas aí correndo para descobrir, porque a gente precisa diminuir a suscetibilidade da população. Esse é o caminho, tá? Então, essa propriedade se aplica às populações tanto humanas como os animais, de animais vertebrados, né? E aí a gente denomina nos humanos imunidade de massa, que a gente alcança isso através da imunização, e no caso de animais, imunidade de rebanho, né? Um exemplo que sempre tem aí todo ano, a campanha da aftosa, né? Então, que precisa imunizar. Então, imunização de rebanho. Então, por exemplo, gente, estima-se que para interromper a transmissão da difteria na população, eu vou parar agora, porque vai cair.